Santinho. Graça e paz a todos os irmãos. Desejo a todos uma excelente semana abençoada, né? E no nome de Jesus Cristo nós temos um artigo com o tema A Realidade da Grande Tribulação. Não somos profeta do caos, mas temos uma mensagem de Deus para o teu coração estar devidamente preparado para os adventos que estão para acontecer. E isso a qualquer momento, após a saída da igreja, após a saída do Espírito Santo, este mundo mergulhará em densas trevas, né? Em situações pasmódicas em que o homem ao longo da sua vida rejeitou as verdades da palavra de Deus e acabam que ficando desolado após a volta de Cristo. Então, a Bíblia referidamente apresenta a realidade, essa que você não quer ouvir, essa que você não quer escutar, essa que você ignora. Mas a Bíblia é a bússola para quem está perdido encontrar a porta de escape e saída. E a nossa saída está na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Ele, se nós não aderir a Cristo, reconhecê-lo como Salvador da nossa alma, estamos fadados, você está fadada a ser deixada para esse terrível momento que tem por tema hoje a realidade da grande tribulação. Começaremos abordando a você as 70 semanas de Daniel. Nós vamos estudar nesta lição sobre o período da grande tribulação. Guarde bem, tá? Aqui começa a célebre profecia das 70 semanas em uma parte das Escrituras que despertou tanta atenção e levou uma variedade tão grande de interpretações. Segundo a visão pré-tribulacionista, esse período de grande tribulação se cumprirá na 70ª semana profética de Daniel, logo após o término da era da igreja. A igreja já tem um período para estar aqui. Nós temos um período, goste você ou não, né? Para aqueles que não gostam, né, dos cristãos, nós estamos de passagem, tá? Nós estamos de passagem. A Bíblia nos diz que estamos peregrinos numa terra estranha. Então nós estamos de passagem aqui. Embora você não goste da igreja, num todo, de como ela é formada, amém? Então este período da igreja está para acabar.
amém? Logo após o término da era da igreja, que será finalizado. Outra confusão teológica e muitos debates estão se debatendo se há ou não haverá arrebatamento antes da grande tribulação. Alguns acreditam que o arrebatamento dar-se-á na segunda metade da grande tribulação. Outros, depois de 1000 anos que Cristo estiver reinando sobre a terra. Mas o fato, tanto lá como cá, aborda que haverá sim o arrebatamento da igreja. Como podemos ver, amém, no desenho gráfico abaixo, então, o período da igreja, ela está se encerrando, tá bom, irmãos? Está se encerrando. Amém? Quem está dentro da arca, fique. Quem saiu fora da arca, volte rapidamente. Você que ainda não se decidiu, está em cima do muro, decida. Porque a sua decisão hoje, louvado seja Deus, a sua decisão agora pode mudar fatalmente o seu destino amanhã. Amém? Então, o que é o período da grande tribulação? Você sabe me dizer? Bom, antes de você jogar pedra em mim e dizer que somos profetas do caos, antes de você me apedrejar, eu quero salientar que tudo isso daqui é bíblico, está na Bíblia. Amém? Foi revelado, foi facultado, tá? Foi inspirado, Deus inspirou homens que tiveram revelações oriundas da parte de Deus. Então isso aqui não é um produto dos evangélicos, da mente cristã. Não. É Bíblia. A palavra de Deus deixada para que eu e você não erre o caminho. Por isso que Jesus fala, examinar a Escritura e cuideis de ter nela a vida eterna. Felizmente há um povo que vai ser destruído por falta de conhecimento. Não é por falta de conhecimento, na verdade, por negligência. Negligência, tá? É por negligência. Se hoje um mel a ser tomado vai te produzir mal, no estomacal, vai dar uma indigestão, então por que você vai continuar tomando mel e de forma absurda, demasiada? A mesma coisa a palavra. Deus deixou a palavra para ser examinada, irmão. Amém? E você vai reter o que para você é legal, é útil, é benéfico para a sua saúde espiritual. Então, voltando à pergunta, o que é período da grande tribulação? Bom, será um período de 1 semana de anos, A gente viu o pós-tribulacionista, uma guerra travada, querendo entender por que nós defendemos que são 7 anos de grande tribulação sobre a terra. Metade de tempo, Então, mostrando aqui que haverá 7 anos dividido em 2 partes. Primeira, a tribulação. Segundo, a grande tribulação. Primeiro, a falsa paz, E depois, advinda uma grande destruição para aqueles que acreditaram piamente que haveria uma paz. E esta paz é mundial, não é somente na Ásia Menor, na Ásia Maior, tem 2 Ásias, Ásia Menor, e Ásia Maior, Então, esta palavra não está destinada somente aos judeus, não, tá bom? Mas está destinado ao mundo inteiro. Será um período
de uma semana de anos, ou seja, de 7 anos. Amém? Haverá a maior angústia da história da humanidade. Você não faz ideia qual será a magnitude dessa angústia. Então será um período em que a humanidade cairá nas mãos do Deus vivo. Tá bom? Aguça os seus ouvidos. Será um período que toda a humanidade sem Deus, sem Cristo, sem conversão, vai cair nas mãos dele. Haverá sofrimento como nunca houve desde a fundação do mundo, desde os eventos que antecedem o fim dos tempos. Na Bíblia encontramos a grande tribulação dominada como sendo o dia do Senhor, o dia da angústia de Jacó, a ira do Cordeiro. Observe este versículo abaixo. Vamos ler Sofonias capítulo 1, 14. Nós temos embasamento bíblico na palavra de Deus, né? Sofonias, né? Capítulo 1, verso 14. O grande dia do Senhor está perto. O que está perto, ouvintes e irmãos? O dia do Senhor está perto. Esse apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Amém? Ainda continuando. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É o tempo de angústia de Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jacó vai ser salvo, viu, irmão? Deste terrível dia de angústia. Vai ser salvo, tá? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Lendo ainda Apocalipse 6, verso 15 e 17. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os servos, todo livre se esconderam nas cavernas. Essa caverna aqui, que João está nos apresentando, os magnatas, os poderosos estão criando casas subterrâneas no mar e na terra. Bunkers. Eles estão investindo pesado, né, achando que poderá se livrar do dia do grande El Shaddai. Já o Elon Musk já está criando mecanismo para transladar, ou seja, transportar pessoas da Terra para Marte, para a Lua. Então a Bíblia aqui está dizendo algo que já estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Os magnatas estão gastando a sua fortuna para se escapar desse dia. Olha o que a Bíblia diz, ó. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre se escondem em caverna, nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vinda o grande dia da sua ira. Quem poderá escapar? E está de pé, quem poderá prevalecer, subsistir? Eu vou dar ênfase aqui, nesta leitura bíblica, este embasamento bíblico em Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17. Quem poderá subsistir? Então, amados, Jesus falou sobre a grande tribulação como um dos sinais do fim dos tempos. Vejamos, Mateus capítulo 24, do verso 21 a 22. Porquanto, disse Jesus, haverá nesta época grande tribulação,
como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nunca mais haverá. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Detalhe, ninguém poderia se salvar, mas por causa dos eleitos. Esses eleitos aqui é a igreja. Amém? A igreja convertida. Amém? O Israel convertido, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será abreviado. Quem está falando aqui é Jesus. Né, Fredinho? Quem está falando aqui é Jesus, irmão, que está trazendo esta palavra de cunho profético. Uma coisa interessante que o Senhor diz aqui nesta palavra, que se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Amém? Nós estamos no dia 9 de setembro de 2025 e o tempo está correndo numa velocidade incrível. Outubro, novembro, dezembro, estamos há 3 meses para a virada do ano. Amém? Então, é o Senhor nos poupando, é o Senhor abreviando. Irmão, o que tiver que acontecer, vai acontecer rápido. Amém? Em 7 dias, ou seja, que é uma semana. Amém? Uma semana de 7 dias. O juízo será um período em que Deus entrará exercendo o seu juízo sobre a terra. Vamos ver Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois, com toda certeza, vem o dia que em fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes. Olha, todos os arrogantes. Você não é um arrogante, é um ignorante, arrogante, soberbo, orgulhoso, incircunciso, desviado, ateu, apóstata, fascista, legalista, fariseu, comunista. Esta palavra é de advertência para vós hoje. Amém? Pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes, todos os maldosos, detalhe, maldosos, queimarão como palha seca na fogueira. Aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Assevera o Senhor dos Exércitos. Pois é a palavra dele, irmão. Amém? Agora, uma pergunta. Quem passará pela grande tribulação? Irmão, eu oro todo dia. Eu peço a Deus misericórdia da minha alma. Até porque a Bíblia diz que a salvação ela é individual. O pai não salva o filho não salva o pai, a esposa não salva o marido não salva a esposa. É cada um por si. Amém? Então eu faço minha parte, trazendo este grande alerta para você. Quer ser salvo? Esforça. Quer alcançar, quer evitar passar por esse perrengue, como dizem os nordestinos, por esse perrengue? Escape por sua vida, aceite Jesus. Ou
Pelo contrário, você passará por o maior perrengue da sua vida e com risco de perder a sua alma. Quem passará pela grande tribulação? Os judeus que não creram em Jesus Cristo como Salvador. Eles passarão pelo processo de purificação na grande tribulação. Quem passarão pela grande tribulação? Os gentios, não judeu, não cristão, ou seja, os pagãos. Né? Você que não faz parte de nenhuma seita, você que não faz parte de nenhuma religião, você que não é religioso, então você é pagão. Você não é cristão, você não é judeu, você não é gentil. O que, na verdade, você é? Criatura. E quando você não adere a nenhum desses fatos aqui, você não pode bater no seu peito dizendo que você é filha e filho de Deus. Pelo contrário, você é pagão e ficará aqui para enfrentar este perrengue da grande tribulação. Em último lugar, os cristãos infiéis, imprudentes, não arrebatados. Olha aqui, irmão e irmã em Cristo Jesus. Antes de você jogar pedra em mim, policia sua vida. Pastor, missionário, presbítero, diáconos, mocidade, adolescente, se policie, porque é a realidade da grande tribulação. Quem passará por ela? Os cristãos infiéis. Os cristãos que não foram arrebatados. Os cristãos imprudentes que preferem viver uma vida adúltera, uma vida de prostituição, uma vida de vergonha. Você que anda escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo, você se tornou imprudente. E por esta razão, você não será arrebatado pelo Senhor. Você será deixado para trás. Na Bíblia encontramos diversos versículos mostrando que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Você quer anotar, por favor? Anote, pegue caderno, pegue caneta, pega lápis, pega borracha. Aprenda essa verdade hoje. Tem muitos falsos profetas batendo de porta a porta, dizendo que Jesus não vai voltar mais, dizendo que não há arrebatamento, dizendo que a igreja vai ficar aqui e passar por toda a tribulação. Isto é um erro teológico, mente perturbada, deturpada, mentes vazias, sem o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses, nota aí, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não vai deixar aqui você, irmão. Você será guardado da ira do grande El Shaddai. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem promete aqui, irmão, não é Paulo, amém? Não é um teólogo, não é um filósofo, não, é Jesus. Ele não irá deixar a igreja enfrentar a ira do Pai, porque não teria razão de ter morrido na cruz do Calvário se você ficar aqui para a grande tribulação. Enquanto guardais no céu o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, a quem nos livra da ira, que certamente virá. Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Você anote aí. Seja um cristão prudente, amado. Seja uma irmã prudente.
Há pessoas trocando a sua salvação por malditos pratos de lentilha oferecida por Satanás, por prazeres carnais, negando a fé, trocando, se vendendo, irmão, se prostituindo na fé. Aleluia! Seja um cristão prudente para escapar dos próximos eventos de juízos que irão acontecer na terra. Observe que Jesus ensinou: tende cuidado. Tende cuidado de vós mesmo. Deus falando comigo, Deus falando com você. Tende cuidado de vós mesmo, para que jamais vos suceda e que os vossos corações fiquem sobrecarregados com os desejos e libertinagem, e embriaguez e ansiedade desta vida terrena. Tem muitos crentes inchados, coração que está cheio de entulho pecaminoso desta vida. Distrai teu coração, distrai a tua mente. Jesus diz aqui: tende cuidado de vós mesmo, para que não jamais vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Ei, quantos coração sobrecarregado com essa liturgia da prosperidade. É uma corrida frenética para estar enraizado com este mundo. Ei, amado, não somos daqui. A sua prata, o seu ouro, o seu dinheiro não pode comprar sua salvação, que já foi comprada, já foi paga por Jesus na cruz do Calvário. As consequências da libertinagem. Quantos crentes libertinos? Não é uso costume não, irmão. É libertino mesmo, devasso. Crentes lascivos. Crentes avarentos. Ranzizos. Crentes rasos e vazios dos frutos do Espírito Santo. Crentes que vivem uma embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. Jesus adverte: tende cuidado de vós mesmo, para que naquele dia não se precipite sobre vós de surpresa. Jesus está falando que haverá uma surpresa. Ele diz que esse dia iria surpreender a muitos, principalmente você, que quer estar com os pés em duas canoas, um na igreja e outro no mundo. Pessoas que estão na igreja, mas não conseguem se conectar com Deus, porque o seu coração está ansiando riquezas nesta vida. Paulo diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos malefícios o dinheiro trouxe a este mundo: guerra, poder, dissolução. Aí Jesus diz assim: Pai, que aquele dia não vos precipite sobre vós de surpresa, como um laço, uma armadilha. Satanás está pondo uma armadilha e vão muitos cair dentro dela. Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E Jesus continua: vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Nós temos um embasamento bíblico, irmão. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versos 34 a 36. Amém, irmão? Então a palavra aqui, referidamente em Daniel, clama pela restauração do seu povo. Ele ora, ele pede, ele suplica, ele roga pela restauração do seu povo.
É interessante observar que os profetas faziam leitura das profecias de outros profetas anteriores e contemporâneos para identificar o tempo em que se estavam vivendo. Enquanto Daniel era profeta no palácio, Ezequiel era profeta no meio do povo. Amém? Do povo cativo na Babilônia. Jeremias era profeta em Jerusalém, no mesmo período. Em dado momento, Daniel começou a ler as profecias de Jeremias na Sagrada Escritura e toma conhecimento que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, de acordo com o que diz o profeta Jeremias, capítulo 25 e 29. Daniel viu uma parte da previsão de Jeremias cumprida pela vingança que o Senhor havia assumido sobre a casa do rei Nabucodonosor. Mas ele não viu a libertação do povo de Israel, com que o profeta prediz. Esse foi a causa da sua inquietação e o motivo das suas orações. Né? Ele leu, ele estudou, buscou interpretação e ficou atônito, porque faltava algo mais claro para se entender. Foi aí que ele busca a Deus em oração. Note que Daniel escreve, Daniel, ele é o proprietário dessa literatura bíblica. Eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta da Sagrada Escritura, e de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor concedia ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao Eterno, Elohim, ao fim de buscar entendimento, mediante orações, súplicas, jejuns, vestido de luto, de pano de saco e coberto de cinza. Daniel capítulo 9, verso 2 a 3. E falava eu ainda em oração e súplica, confessando o meu pecado. Como que nós queremos aproximar de Deus, irmão? De qualquer jeito. Um coração soberbo, orgulhoso, arrogante. Não, a Bíblia diz que Daniel se chegou diante de Deus em oração, em humilhação, em jejum, mortificando a sua carne, vestido de luto. Você sabe o que é o sentimento de uma pessoa que perde alguém querido, irmão? Vestido de luto, verdadeiro pranto, verdadeira súplica, um coração verdadeiro quebrantado. A Bíblia diz, eu falava ainda em oração e súplica, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, do povo de Israel. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, a Bíblia diz que Gabriel, o homem a quem eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo, Daniel, aqui é uma passagem muito linda de se ouvir, um momento muito prazeroso, quando nós nos humilhamos diante da face de Deus, quando nós castigamos a nossa carne, né, irmão, com jejuns, quando nós renunciamos às nossas paixões,
Dentro desta dimensão é que podemos ter visões e contato auditivo com o Espírito Santo, com Deus. Só que Daniel teve uma visita inesperada de um mensageiro angelical, Gabriel. Amém? E a Bíblia diz que Gabriel orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir a perfeição, a sabedoria e também o conhecimento. Nós temos embasamento bíblico em Daniel, capítulo 9, do verso 20 a 22. Foi quando o anjo Gabriel revela não somente o tempo da restauração de Israel, como também os eventos futuros da nação de Israel e do mundo gentílico, através da profecia das 70 semanas. Nas profecias das 70 semanas de Daniel, a 79ª e a 70ª semana ficou um intervalo relacionado à era da igreja. É essa era que nós estamos vivendo. Amém, irmão? Se você não sabia, fique informado. Nós estamos com a era da igreja se findando, a qual foi revelada para Daniel conforme o desenho gráfico. A gente poderia mostrar aqui para você um desenho gráfico, mas vai ficar para outra vez, tá bom, irmão? Vamos ler a revelação de Daniel 9? Vamos lá. Verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão. Irmão, toda a transgressão será cessada. E dar fim à prática do pecado. Ou seja, o pecado será erradicado. Expiar a iniquidade, a maldade do coração humano e as culpas, e implantar a verdade, a justiça eterna, e cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kadosh, que é o Messias, num lugar santíssimo, reconsagrado ao templo. Reconsagrando ao templo. Verso 25. Assim também entende isto, desde quando parti o decreto real para restaurar, para reedificar Jerusalém, até que o Messias, né? Messias, o ungido, o líder escolhido por Deus, transcorrerão um tempo. Amém? Os 7 sabat, 7 semanas. Amém? 2 semanas. Então a cidade será reconstruída, com ruas, com praças, com muros, com trincheiras. Mas esse tempo é árduo. É um momento terrível, angustiante e hostil, diz aqui a palavra de Deus. Verso 25. Daniel 9, 25. Daniel 9, 26. Decorrida as 72 semanas, o ungido passará pela morte. Aqui está falando claro a respeito da crucificação de Jesus Cristo. Portanto, será tirado da cidade, né? Jesus foi crucificado fora da cidade, irmão, tá? Fora. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. Este governante que surgiu foi, sem sombra de dúvida, né? Louvado seja Deus, que virá parcialmente Nabucodonosor. Destruiu a cidade. E o fim chegará com uma inundação, com guerras, e continuarão até o último dia. As assolações de todo tipo já foram determinadas. Verso 9, capítulo 9, 27 de Daniel. E este governante, pois com sagacidade,
firmará com muitos um pacto. Amém? Que durará uma semana. Aqui está falando da presente era, Roma unificada, né? Roma se levantará neste último tempo. Amém? Vai se levantar. E o governo, pois, com sagacidade, né? Afirmará com muitos um pacto que durará uma semana. Preste bem atenção, durará quantos? Uma semana. E quanto tem uma semana? 7 dias. Mas na metade, quer dizer, quando der 3 dias e meio dessa semana de 7 dias, né, que é a metade dessa semana, ele ordenará o fim do sacrifício. Então vamos ficar atento a isso, né, irmão? Que já o Vaticano, né, alguns clérigos ali, a pedido do saudoso Papa Francisco, já assinaram a lei abraânica, envolvendo os Estados Unidos da América, envolvendo outros povos, né? Envolvendo a Arábia, envolvendo ali os muçulmanos, né? Então ali a formação da nova sede, a nova igreja mundial, né? A gente acharia que era a igreja católica apostólica romana restaurada. Não, não será. Será muito além desta igreja chamada cristã. Amém? Então, ele, enquanto estava vivo, dizia que toda religião levava a Deus, não se importava a religião que fosse. O espiritismo, candomblé, magia negra, maçonaria, Buda, os muçulmanos, o islâmico, o Maomé e tantas outras seitas, todos eles conduziam a fé em Deus. E é uma mentira, porque Jesus apresenta só um caminho, e o caminho é Cristo. Amém? Não é atribuído a veneração, adoração a nenhuma outra divindade, seja ele homem ou seja ele astro, e sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, na metade da semana, será cessado as ofertas, os sacrifícios de manjares. Amém? E uma das principais eras do templo será colocado o sacrilégio terrível. O que será que vai ser colocado ali no altar? Tá? Algo terrível, detestável. A Bíblia chama a grande abominação. Até consumação, o fim que já está decretado para alcançar, exterminar e assolar. Daniel capítulo 9, verso 24, 27. Um dos maiores intérpretes da palavra de Deus, Mark Hitchcock, ele vai nos dizer que Daniel 9, verso 29 e 27, 24 a 27, é uma das passagens proféticas mais importantes da Bíblia. Ela é a chave indispensável para toda a profecia. Muitas vezes ele foi denominada a espinha dorsal da profecia bíblica, ou refúgio do ponto de Deus. Essa profecia nos comunica que Deus determinou exatamente o cronograma para o futuro da nação de Israel. Irmãos, são 12 horas e 45 minutos. As 70 semanas proféticas, conforme as lições anteriores do livro do Apocalipse, deve ser estudado, observado outros livros proféticos. É de suma importância estudar o tema, a grande tribulação, revelado para João em Pátimo, com um olhar
para a revelação das 70 semanas proféticas de Daniel. Outro maior intérprete, pastor William Barros, destaca que Jesus atestou a autenticidade dessas profecias de Daniel, quando pois virdes, Jesus falando, quando pois virdes que a abominação da desonração e de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Embasamento bíblico, Mateus 24, versículo 15. Vocês querem aprender mais? Deixa assim aí no rodapé, eu quero. E nós vamos deixar para nós falar da segunda parte, amém? Sobre o tema sugerido, a realidade da grande tribulação. Eu só sei, amado irmão e irmã, a igreja será poupada desses eventos, tá? A nossa mente não dá para dimensionar. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, há uma probabilidade de haver a Terceira Guerra Mundial e a Quarta Guerra Mundial. Amém? Nessa Terceira Guerra Mundial, se ela estourar a qualquer momento, ela dá um sinal claro da implantação do reino do anticristo. Tá? O anticristo será reconhecido, tá? Por muitos, menos pela igreja. Eu não quero ficar aqui para conhecer o anticristo. Amém, irmãos? E espero que você também não, tá? Mas esta lição vai ficar mais para frente. E aqui Deus vai falar poderosamente no seu coração. Não queira ficar, amém? O irmão em Cristo Jesus, você na qualidade de igreja do Senhor, amém? Escapa por tua vida, porque o tempo está se aproximando. Mas aqui diz que vem correndo que nem forno. Que nem forno. E você precisa escapar por sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. E depois nós estaremos trazendo a segunda parte, amém, desta mensagem poderosa. Porque até aqui já dá para entender que o que Deus está reservando para este mundo, amados irmãos, não dá para nós demissionar e sentir na pele. Então há um escape, e o seu escape é Cristo. Seu escape é Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Ele, e bondosamente Ele te livrará do período da ira do Cordeiro. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo.